Saudação especial mais uma vez, o livro de hoje, Fundamentos da Educação Cristã, página 79. Hoje há entre os profetas cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era demasiado escrupuloso e sentenciariam como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas os que assim raciocinam notarão no dia do juízo, se desviaram das expressas reivindicações de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o que é certo e para o que é errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecer sem importância não for assim considerado por Deus. As reivindicações deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Os que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam o outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e por seu exemplo levam outros a considerarem levianamente a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa regra em todas as coisas. Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje, contudo manteve-se leal para a construção religiosa recebida na infância. Ele estava cercado por influências que subverteriam os que vacilassem entre o princípio e a inclinação. Todavia a palavra de Deus o apresenta como um caráter irrepreensível. Daniel não ousava confiar em seu poder moral. A oração era para ele uma necessidade, fazer de Deus a sua força, e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos de sua vida. Daniel possuía a graça da genuína mansidão, era verdadeiro, firme e nobre, procurava viver em paz com todos, sendo ao mesmo tempo inflexível como o cedro altaneiro, no que quer que envolvesse princípio. Em tudo que não entrasse em colisão com sua fidelidade a Deus, era respeitoso e obediente para com aqueles que sobre ele tinham autoridade. Possuía, porém, tão elevado conceito das exigências de Deus, que as de governadores terrenos se lhe subordinavam. Ele não seria induzido por nenhuma consideração egoísta a desviar-se de seu dever. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre, abnegada, é uma animação para a humanidade em geral. Dela podemos reunir forças para resistir nobremente à tentação e firmemente e na graça da mansidão, sustentos pelo direito sobre a mais severa provação. Daniel poderia haver encontrado uma desculpa plausível para desviar-se de seus estritos hábitos de temperança, mas a aprovação de Deus era para ele mais cara do que o favor do mais poderoso potentado terreno, mais cara mesmo do que a própria vida. Dá até para você imaginar, né, Daniel nos dias de hoje, né, ele sendo observado por muitos de nós e chamando a atenção dele. Não, peraí amigo, não exagera não precisa ser tanto assim. Aqui a gente tem essa situação da questão ali onde ele rejeitou, né, as iguarias do rei em termos de comida, mas tem também aquela outra situação que se passa, né, um tempo mais à frente em que tentaram armar ali para ele, né, para derrubar ele do cargo que ele ocupava, e fizeram lá o rei decretar que durante 30 dias não poderia fazer oração, né, a outra divindade que não fosse lá ao próprio rei. E ele pouco se importou com isso, continuou lá na vida de oração dele, né, abria a janela, apontado para Jerusalém, e continuou mantendo a sua comunhão com Deus porque sabia do tamanho da importância que aquilo tinha, a importância de estar ali diante de Deus o tempo todo. E hoje em dia acaba muitas vezes isso se passando também. Pessoas que estão aí buscando o poder do Espírito Santo de Deus, através de sacrifício, de uma vida abnegada mesmo diante de Deus para fazer a vontade do Senhor por amor a Ele, muitas vezes são vistos como exagerado, como fanático, como extremista. Eu sei de situação de pessoas que passaram às vezes dentro da própria família, sabe? Todos ali cristãos, todos ali adventistas, e só porque um ali dos membros da família estava ali procurando ter uma vida de oração mais forte, de estudo da Bíblia, de testemunho, as pessoas próximas ali, convivendo embaixo do mesmo teto, chega e diz: você também não precisa ser tão fanático, você está muito beato, beato demais, não é assim também não é assim que a gente deve ir, não, a gente tem que ser cristão, mas aí já é demais. Eu concordo que a pessoa que às vezes ultrapassa, ela tenta ali, ela está aparentemente tendo uma vida
de comunhão com Deus, mas pelo motivo errado. Ela quer, na verdade, ter argumento para poder criticar os outros, ou então parecer que é melhor do que os outros, que é mais santo, que é mais puro, né, e ter ali como se sentir superior aos outros que estão em volta dela. Mas existe também realmente pessoas sinceras, que estão buscando ter vida de oração, vida de testemunho, vida de comunhão com Deus, por amor a Deus mesmo. Tem procurado ter alegria, ter prazer, ter satisfação em estar seguindo as orientações que Deus deixou por amor a Ele. E a gente tem que aprender a respeitar isso. A questão é que muitas vezes, que infelizmente tem que ser passado, é que conforme o tempo vai aí se desenrolando, a gente tem se habituado a manter uma vida cristã nivelada por baixo. Enquanto a gente olha esses exemplos do passado, seja esse passado mais antigo, até em passado mais recente, pessoas que estavam dispostas ali a passar todo tipo de situação difícil, de privação, perda de propriedade, tortura, para se manter ali fiel a Deus. Tá eu aqui hoje, muitas vezes, né, achando difícil pegar um ônibus para ir para a igreja, ficando aborrecido, chateado, insatisfeito porque o irmão não me cumprimentou, porque o pastor não me visitou, de alguma forma eu estou sendo rejeitado pela igreja, sabe? Então, uma vida cristã no CTI, em coma, à beira da morte, importando com coisas aí que na verdade não tem significância. Então a gente tem que procurar manter a nossa vida cristã, e isso só através do poder do Espírito Santo de Deus, caminhando, avançando, subindo degraus, sabe, buscando crescimento, né, e pegando como exemplo, né, pessoas aqui como Daniel, o profeta Daniel, e o nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, sabe, e caminhando para cima, e se habituando realmente a fazer a vontade de Deus por amor a Ele. E quando eu encontrar uma pessoa que está ali nessa caminhada, eu observo isso é verdadeiro, eu devo tomar isso como exemplo, e não ficar apontando a pessoa que está tentando ali colocar a pessoa como se ela estivesse errada, porque ela está tentando aprofundar o relacionamento com Deus, sabe? É uma inversão total de pensamento, do que é certo e do que é errado, sabe? Então o pensamento e lição que eu tirei para mim aqui desse texto é esse, é avançar na vida espiritual e buscar tornar ela pelo poder do Espírito Santo algo de alto nível. Não para ser melhor do que ninguém, para ser o certinho, para ser o bonzinho ou coisa parecida, mas porque, por amor a Deus, eu devo procurar oferecer o melhor para Ele. E quanto mais perto de Deus eu estiver, mais longe eu vou estar do pecado.